Olá, torcedor tricolor que acompanha o canal do Anderson Batista. Que segunda-feira boa, né? De se lembrar do que aconteceu no domingo. O Santa conseguiu bater o Campinense pelo placar de 1-0. Uma vitória onde mostrou mais uma vez a dedicação da equipe de Felipe Conceição em campo. Passou por alguns sustos, é bem verdade, mas no fim das contas valeu demais o resultado. Esse placar de suma importância para os objetivos do Santa dentro da Série D do Campeonato Brasileiro. A partir de agora a gente traz detalhes sobre esse resultado nessa partida, né, com mais de 30 mil torcedores, apaixonados torcedores do Santa Cruz nas arquibancadas do Arruda. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like nesse conteúdo. De antemão, pedir até desculpas ao torcedor. Ontem estava, né, em um outro compromisso, não pude, né, fazer o conteúdo pós-jogo, né, com o término da partida, mas a gente não ia deixar o torcedor coral na mão e traz esse conteúdo aqui para dar uma pincelada no que foi esse duelo entre Santa e Campinense. De um jogo equilibrado, torcedor. Um jogo onde o Campinense se mostrou um potencial adversário do Santa no grupo A3 da competição. O Campinense tem seus bons valores individuais. Mais uma vez o técnico Felipe Conceição apostando na formação do jogo passado, mesmo com uma derrota para a equipe do Potiguar, né, os seus 4 homens de frente, Nadson, Chiquinho, Lucas Silva, Pipico, né, tentando essa ofensividade. Foi assim nos primeiros 15 minutos. O Santa conseguiu ter as ações do jogo e com muito mais intensidade, né, se mostrava até melhor do que a equipe do Campinense. Depois os paraibanos acabaram equilibrando as ações do jogo, né, e equilibraram a partida, né, tiveram oportunidades com o próprio Matheus Lagoa, né, em alguns bons avanços do Bruno Colasso e também em chegadas, né, do Guilherme Escuro em finalizações de média e longa distância. Então foi um jogo onde até o gol as duas equipes alternaram em campo. Não houve um certo domínio do Santa em cima do Campinense, muito menos o Campinense tendo, né, esse jogo mais adiantado do que o Santa Cruz no começo da partida. Até o gol, né, um escanteio, uma cobrança do Chiquinho, uma falha do goleiro Gleibson e o gol marcado pelo Ítalo Melo. Se existe um jogador no Santa que estava precisando desse gol, é o Ítalo Melo, né, um cara que a gente sempre fala aqui da questão da zaga, né, que é um ponto a ser melhorado no Santa Cruz. O Santa ainda, quem sabe, podendo contratar um zagueiro, né, de mais experiência, até mesmo para fazer zaga com o próprio Ítalo Melo. Talvez esse cara possa ser o Ian, que foi opção durante a partida, né? Isso depende muito do que o Felipe Conceição vai tentar implementar em sua equipe, mas a gente percebe que era um cara que estava precisando mesmo, né, dessa atmosfera que foi tão positiva neste último domingo, né, com a presença em massa da torcida coral, né, para que ele mostrasse o seu valor naquele instante. Né, acabou sendo agraciado com a falha do goleiro do Campinense e o gol marcado aos 38 do primeiro tempo. No segundo tempo até, e seria normal a postura da equipe paraibana, o Campinense se lança mais ao ataque. Né? O Santa, ele até no começo da partida, recua suas linhas, né? Compacta mais a equipe, valoriza mais a marcação e atrai a equipe do Campinense, só que o Santa não estava conseguindo contra-golpear. O Santa não estava tendo os contra-ataques ao seu favor. E até em 2 oportunidades, a equipe do Campinense conseguiu abrir o placar, né? A arbitragem acabou impugnando os lances, né? Teve bola no travessão, teve boas defesas do goleiro Michael. No segundo tempo, a equipe do Campinense foi um time bem mais ativo, né? Bem mais ajustado e conseguiu incomodar mais a equipe do Santa Cruz. Santa suportou pressão, o Santa também teve chances. Foi um outro ponto que o torcedor do Santa Cruz também ficou chateado, ficou na bronca, né, com a questão das chances desperdiçadas ao longo do jogo, principalmente nos 45 minutos iniciais. Então, de fato, um jogo onde o equilíbrio ele prevaleceu, mostrou muito o que será a Série D
ao longo, né, de sua primeira fase, né, equipes muito parelhas, né, bem parecidas em seu orçamento, é bem verdade, mas também equipes, né, que vão valorizar muito a marcação, né, as oportunidades que as equipes têm em campo, para que possa, dentro desse grupo, buscar, obviamente, a vaga e, consequentemente, essa liderança da chave que dá aí privilégios para um segundo momento. Mas o Santa está no caminho certo, fazendo os pontos no estádio do Arruda. Todos os pontos conquistados até então em casa. A questão é fora de casa. É ter essa postura, né, de entrega, né, esse comportamento de uma equipe aguerrida também longe de casa. Para que o Santa possa buscar pontos como visitante para se afirmar dentro do grupo. Para mostrar aos outros concorrentes que é a equipe a ser batida na chave. E isso precisa ser, essa resposta precisa ser dada imediatamente, né, para que a equipe ela tenha, né, esse favoritismo na prática. A gente sabe que é uma sequência dura, né, já há 2 rodadas que o G4 do grupo A3 ele se repete com as 3 equipes paraibanas e o Santa Cruz, né, isso mostra muito que essas equipes virão para competir por essas 4 vagas à fase seguinte. E o Santa em mais uma rodada dentro do G4. Que permaneça assim. E que fora de casa o Santa tenha essa postura aceitável que teve ontem. Não foi um jogo brilhante, não foi um jogo onde o Santa fez aí um domínio absoluto diante de seu adversário, mas teve a hombridade, a raça, a vontade, um time aguerrido, um time valente em campo, né, de muita entrega no lado físico, um jogo de muita disputa, cada palmo do campo, mas o Santa conquistando esse importante placar diante da equipe do Campinense, em casa, fazendo o seu papel e deixando o seu torcedor feliz. A gente ainda fica, né, com, infelizmente, essa impressão de que o torcedor precisa ser bem mais valorizado, precisa ser bem mais bem tratado. Ontem, mais uma vez, né, o torcedor passou por perrengues para entrar no José do Rego Maciel, e algo que foi avisado, né, com 2 semanas de antecedência, e mesmo assim não houve o preparo, né, para garantir o acesso com tranquilidade da torcida do Santa Cruz. Infelizmente, né, a gente faz o nosso papel como imprensa, traz as nossas impressões, né, os vídeos são assistidos, né, todo mundo fala a mesma coisa, mas no fim das contas acontecem os mesmos erros. E esperamos que em uma outra oportunidade o torcedor de Santa Cruz seja mais bem tratado, porque é um torcedor que mostra sua fidelidade, mostra sua paixão, mostra todo o seu engajamento com esse clube que, embora em alguns instantes, ou na maioria deles, não mereça a torcida que tenha, mas o torcedor, ele está ali sempre fiel e mostrando para que veio. Vitória Coral, deixa a tua opinião em relação a esses 3 pontos conquistados neste domingo diante do Campinense. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like no conteúdo. Este é o canal do Futebol Pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Até mais!